Estamos sempre competindo, em contextos e em proporções diferentes, mas competindo. O primeiro lugar, o maior número de likes, de seguidores, de streams, de valores. Reduzimos a realização humana a números e resultados. Subjugamos o conceito de sucesso ao contexto raso da visibilidade. Da competição surge a inevitável comparação. Medimos quem somos com a régua dos outros. As medidas nunca são justas, pois a comparação não contempla as condições que nos diferem. Na sociedade dos números, a angústia e a ansiedade prevalecem. A ânsia de ter o que o outro tem assassina a nossa paz. E sem paz, até as nossas somas nos diminuem. Este pensamento, esta reflexão maravilhosa é do padre Fábio de Mello. Vale a pena escutar de novo, porque fala muito da nossa vida atual, deste modelo de vida que a nossa sociedade construiu nesses últimos anos. Em especial, após o advento aí da internet, das redes sociais, onde todo mundo se conecta, todo mundo começa a ver a vida do outro, não importa se ficção ou realidade, e a partir daí começa a viver de comparação, começa a viver de desejar o que o outro tem. E muitas vezes começa a se reduzir em relação às suas próprias conquistas. Então acho que foi um excelente freio de arrumação que o padre Fábio de Mello nos proporcionou com esse post. A gente precisa deste freio de arrumação e perceber o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Temos que olhar mais para nós. Nos entender, nos aceitar, nos perdoar, perceber as nossas forças, as nossas fraquezas, identificar os nossos propósitos, os nossos valores, minimizar os nossos defeitos, aperfeiçoar as nossas habilidades, competências, otimizando as nossas forças. Precisamos nos conhecer, precisamos nos transformar. O outro não deve servir como base de comparação. Esse é um pensamento torpe, usar o outro como base de comparação. O outro deve ser olhado como fonte de inspiração. E aí precisamos ser seletivos, porque só pode nos inspirar aqueles que conseguiram realizar mais coisas, que conseguiram chegar mais longe. E aí a gente passa a olhar essas pessoas não como com inveja, né? E sim com admiração. Vamos construindo uma energia de admiração, tentando entender como chegaram lá, para ver de que forma podemos ajustar a nossa caminhada para chegar mais longe. Então, seja seletivo, faça boas escolhas, encontre pessoas que possam ser referências na sua vida e trabalhe para conquistar o que você tanto deseja. Não se contente com pouco, não se contente com menos. O impossível é uma perspectiva. O desafio da vida nos leva, se tivermos coragem, ousadia, a buscar o impossível. Então, vamos fazer a nossa parte. Começamos esse vídeo repercutindo algumas frases aqui deixadas no canal nesses últimos dias, começar pelo Henrique Gurgel. Bom dia, Clóvis, mais um excelente vídeo. Eu compartilho 100% com sua visão. Eu já li todos os livros do Jim Collins. Olha, parabéns, muito legal, hein, Henrique? Parabéns. As possibilidades com a tecnologia no futuro são inúmeras. Na última live do Rodrigo Abreu com a XP, ele falou sobre a segurança patrimonial de casas e
empresas pequenas e médias, mas um novo negócio no radar, com enorme potencial. Parabéns pelos seus conteúdos, seu material é certamente um diferencial competitivo neste segmento aí da internet. Forte abraço. Valeu, Henrique. Obrigado. A gente procura estar sempre antenado a essas novidades, essas coisas que mudam, né, o mundo, que mudam as nossas vidas e que também nos ajudam a perceber para onde estão caminhando as empresas que nós estamos escolhendo para investir. Essa sintonia é muito importante. Eu digo sempre que a atividade do investidor é como se fosse um garimpo. Você tem que garimpar todo dia por mais informações, por mais novidades sobre o seu investimento. É um garimpo. Então é isso que a gente tem que fazer. Júlio Martins. Bom dia, mestre. Provavelmente em determinado momento alguns dirão que tivemos sorte. Mas o que é sorte? Não seria aquele instante onde a preparação constante segue firme até que se encontre com a oportunidade? Sorte, exclamação muito mais fácil, tímida e bastante utilizada para resumir o status daqueles que obtiveram sucesso. Grande abraço e tenha um excelente fim de semana. Olha, Júlio, é isso. A sorte, ela é decorrente do trabalho. Quanto mais trabalhamos, mais sorte temos. É isso que eu acredito. Ricardo Leão. Professor Clóvis, quanto privilégio podermos ter acesso a tudo que você tem nos ensinado. Sinto que minha visão sobre investimentos se transformou nesse último ano. Obrigado, professor. Fico feliz, Ricardo. Fico muito feliz com o seu testemunho. O propósito do canal Viver de Renda é esse: compartilhar conhecimento, experiências, vivências, coisas que aprendi, que vivi. E se isso está transformando a sua percepção sobre o mundo empresarial e dos investimentos, se isso tem utilidade na sua vida pessoal, profissional, poxa, que bacana. Estamos alcançando o nosso propósito. Fico feliz, verdadeiramente feliz. Leonardo. Clóvis, excelente visão sobre os diferenciais competitivos da Oi. Fica claríssimo quando enxergamos todo o leque de soluções integradas que já está disponível ao mercado. Do meu ponto de vista, me parece, entretanto, que falta a Oi ampliar esforços na divulgação de toda essa gama de ferramentas de tecnologia. A maior parte das soluções, a maior parte das pessoas ainda vê a Oi como uma empresa de telefonia móvel ou provedora de banda larga. Poucos sabem de todas as soluções que a Oi já é capaz de entregar. Um forte abraço aqui do Sul. Olha, Leonardo, um abraço, obrigado pelas palavras. Realmente as vantagens competitivas, falamos sobre elas agora no final de semana, né, que passou, são muitas e em especial a extensão de fibra e essa capacidade que a Oi tem de oferecer um pacote integrado, conectividade de ultra velocidade com fibra ótica, mais soluções digitais, soluções na área de tecnologia, que são inúmeras, né? Então essa integração de um pacote nos permite sim entender que aí residem importantes vantagens competitivas, que coloca a Oi à frente de toda a sua concorrência. Isso faz diferença, não há dúvida disso, né? Não há dúvida disso. E concordo com você. Eu acho que a área, a comunicação da Oi ainda não está das melhores, né? É um pouco que a gente percebe de fora. Enquanto investidor, enquanto pessoa que está estudando a empresa, é uma comunicação que precisa melhorar. Você tem toda a razão, precisa melhorar. O muito do ruído que existe em relação à Oi se deve também a essa incapacidade que as pessoas têm de entender a transformação da empresa. E aí, sim, você tem razão, cabe à empresa melhorar essa capacidade de se comunicar para que as pessoas possam entender essa transformação e essas diferenças, certo? Gabriel Henrique. Bom dia, mestre. Moro em Dois Irmãos, próximo a Gramado. Estendo o convite para um chimarrão e uma visita em nossa empresa. Obrigado pelos ensinamentos, sucesso para todos nós. Olha, Gabriel, um grande abraço.
já estive, acho que 3 ocasiões em Gramado. Adoro essa região aí, Gramado e Canela, né? Sempre fico em Gramado. Já tive na primavera, já tive no Natal Luz, e já tive no inverno, né? Aproveitei aí 3 estações para curtir o melhor dessa região do Rio Grande do Sul, que é belíssima, né? Um local realmente maravilhoso. Sempre um convite, né, para bons vinhos, né, para uma gastronomia de qualidade, e uma oportunidade que eu estiver retornando aí para essa região, eu te aviso e a gente marca para tomar esse chimarrão aí, certo? Francisco Silva, que aula fantástica, professor Clóvis. São entendimentos que nos colocam em outro patamar. Nós aqui, seguidores do canal, somos privilegiados com conteúdos que são verdadeiras mentorias e de forma gratuita. Se não for pedir demais, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da JHSF. Tenho ela em carteira e acredito ser uma ótima empresa para o longo prazo. Olha, Francisco, já existem alguns vídeos aqui no canal falando sobre a JHSF. Sugiro que você maratone, porque o que eu falei nesses vídeos continuam válidos para o momento atual. Não mudou em nada a minha análise da JHSF. Portanto, dá uma maratonada. Existem aí alguns vídeos falando sobre a JHSF. Vale a pena você maratonar o canal, porque o conteúdo está aí disponível. E, por outro lado, a análise que eu fiz nesses vídeos, ela não se alterou no momento presente. Continuam válidas todas as minhas análises feitas sobre a JHSF até aqui, certo? Eu queria aproveitar também para repercutir com vocês aqui uma informação que eu achei muito bacana, né? A Amazon, gigante de tecnologia, anunciou que pretende arcar com a mensalidade das faculdades dos funcionários e financiará a retirada de diplomas de ensino médio e certificados de proficiência em inglês. Essa medida começa a valer em janeiro de 2022, vai beneficiar 750 mil pessoas que atuam na empresa nos Estados Unidos. É um investimento da ordem de 1,2 bilhão de dólares até 2025. Eles divulgaram que a Amazon agora é a maior criadora de emprego nos Estados Unidos e sabemos que investir em treinamento gratuito de habilidades para nossas equipes pode ter um grande impacto para centenas de milhares de famílias em todo o país. É muito legal ver isso, é muito importante perceber a força de uma empresa como a Amazon e entender que o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. A gente precisa valorizar o conhecimento, as empresas valorizam, as melhores oportunidades são criadas pelas empresas para aqueles que estudam, que conseguem concluir o ensino médio, que entram para as universidades. Então este sim é um caminho para você fazer uma carreira profissional. Não é o suficiente para a sua independência financeira, não será. É preciso ter educação financeira e é preciso aprender a investir. Aí sim, você pode usar o trabalho como uma alavanca para conseguir a sua independência financeira. Nessa reta final de vídeo, gostaria de destacar que o Brasil é o 5º maior alvo de cybercriminosos do mundo. 5º maior alvo de cybercriminosos do mundo é o Brasil. E as perdas globais estão projetadas para este ano na ordem de 6 trilhões de dólares com cyberataques. 6 trilhões de dólares. É muita grana, gente, né? São muitas perdas. 6 trilhões de dólares é muita perda. E isso está na ordem do dia do governo americano, das grandes empresas de tecnologia. Isso vai passar por uma revisão, uma regulação do mundo cripto, porque todos os sequestros de dados, toda a inviabilização que é provocada pelos ataques dos cybercriminosos é sempre cobrada o resgate para a liberação da integridade dos sistemas operacionais, é sempre cobrado um resgate em criptoativos. Então, vamos viver uma regulação, não há a menor dúvida disso. Não se trata de se vai acontecer, e sim de quando vai acontecer, né? Quando vai acontecer. Então, importante essa matéria
e isso conversa diretamente com a Oi Soluções. Então, esses dados que foram divulgados recentes dizem que os cybercriminosos causaram prejuízos e estão causando prejuízos cada vez maiores às empresas. Apenas neste ano, as perdas globais deverão chegar em 6 trilhões de dólares. Isso significa 3 vezes o PIB do Brasil. Só para você ter uma ideia, 3 vezes o PIB do Brasil. Isso foi uma consultoria alemã, a Roland Berger, que divulgou esses dados. Ela diz que a percepção dos especialistas é que esse tipo de crime está se aperfeiçoando cada vez mais e com o tempo ele vai amplificar o seu alcance, a sua ameaça vai crescer no decorrer do tempo. Então, não foi por outro motivo que o governo Joe Biden se reuniu há poucos dias com os principais CEOs de grandes empresas de tecnologia como a Amazon, Google, a Apple, também com o setor financeiro, o JP Morgan. Então, esse assunto está na pauta da Microsoft, né, do governo Biden. E o Brasil vem crescendo os ataques. Hoje ele já está na 5ª posição como o país mais atacado. Estamos atrás dos Estados Unidos em primeiro lugar, Reino Unido em segundo, Alemanha em terceiro, África do Sul em quarto, em quinto o Brasil, né? Então esse tipo de crime vai crescendo e nesse oceano a Oi Soluções lançou as suas velas, ou seja, a Oi Soluções está trabalhando com cibersegurança, com camadas de proteção, de segurança para o ambiente empresarial. Então, enxergamos aí um potencial de crescimento para a Oi Soluções gigantesco, tanto atendendo órgãos públicos, estatais, empresas privadas, grandes, médias e pequenas empresas. Todos podem ser vítimas potenciais e a Oi Soluções está aí, trabalhando nesse segmento para tentar ganhar cada vez mais mercado. Essa é outra vantagem competitiva da Oi, né? Fiquemos atentos a tudo o que acontece nessa seara, porque enxergamos aí um excelente potencial de crescimento para a empresa. Eu quero chegar nessa fase final do vídeo, mandando alguns abraços aqui, mandando um abraço para o Jorge Mameri, para o Fábio Carvalho, para o João Bosco, para a Mônica Mota, para o Ricardo Miranda, para a Verônica Oliveira, a Iranilda Rodrigues, Luciano Silva, Andréa Viana, Márcio Irata. Um abraço a todos eles inscritos aqui do canal. Quero mandar um abraço também especial à nossa craque, a nossa eterna jogadora de vôlei da seleção brasileira, a Virna, que recentemente também fez alguns reposts de coisas que colocamos no Instagram do Viver de Renda. Então, Virna, que nos proporcionou inúmeras alegrias no vôlei, naquela época daquela geração fantástica, né, com Fernanda Venturini, Ana Moser, né, a Leila. Marcou uma época, marcou uma geração com muitas conquistas, Grand Prix de 94, vice-campeonato mundial de 94, a Copa do Mundo de 95, e muitas outras campanhas memoráveis sob o comando do Bernardinho, né? Teve a medalha de bronze em 2008, teve o ouro também nos Jogos Olímpicos. Então, inúmeras campanhas memoráveis do nosso vôlei. Eu sou fã do nosso voleibol, o masculino e o feminino, e sempre muitas lições nos traz o esporte. Para quem gosta do esporte, a gente sempre pode aprender muito com o esporte por conta das suas lições de vida, de disciplina, de formação de equipes vencedoras, de superação, em especial o nosso vôlei, tanto feminino quanto o masculino. Tivemos aí uma época extraordinária de conquistas com a liderança do Bernardinho, que também é um grande gestor de equipes, um técnico realmente com uma visão de liderança excepcional.
Então fica aqui o abraço para a Virna. E também um abraço para Solange Frazão, que também fez alguns reposts nossos no Instagram e que também é uma outra pessoa com uma trajetória de sucesso na sua área específica, né? de condicionamento físico, de bem-estar, de saúde, né? E encerro com o pensamento dela, que ela também colocou outro dia na sua página. Tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares em que eu nunca deveria entrar. E eu acredito muito nessa ideia de que às vezes tem coisas que até a gente deseja, mas não acontecem. E num primeiro momento a gente não entende por que não aconteceram. A gente tentou tanto para que aquilo acontecesse, tivemos tanta dedicação para que aquele sonho se materializasse e de repente não foi possível. Eu sempre passei a olhar esses momentos como desígnios de Deus. Naquele momento a gente não sabe por que não foi possível, mas mais à frente nós vamos entender. Eu quero contar aqui rapidamente para concluir esse vídeo que em 2019 eu tive uma experiência de um empreendimento que não tinha nada a ver com a minha trajetória até então. Eu tive um empreendimento de um restaurante em São Paulo, né? E procurei fazer de tudo para que aquela experiência do negócio fosse muito bem sucedida. Dediquei o meu melhor, o meu tempo, a minha energia, procurei aplicar uma série de conceitos para que a coisa funcionasse e a coisa não deu certo. E não estava dando certo, não estava dando certo. E chegou um momento, mais para o final de 2019, novembro, que eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Aquilo não era para mim, porque eu tinha tentado fazer de tudo para aquilo dar certo e não estava dando certo. Então, que eu tinha que aproveitar e entender que era hora de desistir daquele empreendimento. Desistir daquele empreendimento. E isso se consolidou muito forte no coração, no pensamento, e eu parti para tentar me livrar do restaurante em São Paulo. E em dezembro apareceu um comprador e, mesmo com prejuízo, eu preferi vender e vender rapidamente. Eu entendia que eu não queria passar mais um segundo naquela história. Isso veio muito forte. Eu não sei se eu estava cansado, o que era, mas era um sentimento muito forte, que eu não queria mais continuar com aquilo. E vendi rapidamente, vendia com prejuízo, vendi rapidamente. Eu estou querendo compartilhar com isso com vocês, porque em janeiro de 2020 eu já estava concluindo essa venda do restaurante. Isso gerou inclusive alguns aborrecimentos, porque eu não recebi todo o pagamento, eu tive que entrar na justiça para receber o que estava faltando, entendeu? A última parcela, enfim, um transtorno. Mas aí veio, em março de 2020, a pandemia. E aí a ficha caiu de por que eu estava tão convicto de que eu precisava sair daquilo, que eu não deveria continuar naquela história. Que foi uma coisa que me tomou completamente. É como se eu passei a ter um senso de urgência em me desfazer daquilo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque esse foi um dos setores mais afetados pela crise da Covid. Então é isso. Existem portas que às vezes estão fechadas na nossa vida e o tempo nos mostra que elas estavam fechadas porque Deus estava nos protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. É isso. Essa é a lição
que eu já aprendi e que procuro aqui compartilhar com vocês. Reflitam sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.